Na agenda de erradicação do trabalho infantil. Há uma série de fontes que podem orientar você na formulação, na formatação do seu programa de governo, estabelecendo os objetivos, as metas, as estratégias e os meios que você deve mobilizar para atingir o desenvolvimento. Os partidos políticos, em geral, adotam programas para orientar as ações de seus dirigentes, parlamentares, integrantes e filiados. Por isso, você deve consultá-las antes de elaborar o seu documento. O programa de governo municipal do PMDB, que se desdobra em 15 princípios ou bandeiras para orientar a ação dos dirigentes municipais, é um documento que traduz as diretrizes nacionais para o âmbito local. Como prefeito eleito, preciso ler esse documento. Imagino o quanto vai me ajudar. Outros segmentos do meio político ou da sociedade civil também apresentam plataformas ou agendas em defesa dos seus princípios, compromissos e ações que visam mobilizar os agentes políticos e a sociedade civil para lutar pelos objetivos que perseguem. É importante que os municípios assumam sua parcela de compromisso com o atingimento, o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, porque muitas das ações, muitas das políticas para alcançar esses objetivos de educação, de saúde, de erradicação da pobreza, competem ao município, como você já viu. Além disso, você estará dispondo de um plano de longo prazo para orientar o seu desenvolvimento. As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas que ocorrem em todo o mundo ao longo das últimas décadas são conhecidas como globalização. Por isso, o Estado brasileiro e os municípios foram profundamente afetados pelas mudanças decorrentes da inserção do país na economia global. E com isso, passou a influenciar todas as atividades humanas. Desenvolvimento sustentável a gente trabalha por conta, tem uma firma, ou é esse pessoal que planta e que colhe, vende e sobrevive com o que colhe, né? Não sei. Também não. Também não. Eu creio que seja a pessoa que produz, né? Produz de alguma forma. Eu já ouvi falar. Desenvolvimento sustentável, assim, no caso é a renda. Alguma coisa a ver com o meio ambiente? Seria desenvolver sem desmatar o meio ambiente, sem desmatar as florestas, sem prejudicar o meio ambiente. É um desenvolvimento onde a gente tem que desenvolver a cidade, as grandes cidades ou pequenas cidades, sem afetar o meio ambiente. O desenvolvimento sustentável é aquela ideia das Agenda 21, onde tu tem que desenvolver a cidade. Ao mesmo tempo que tu consegue crescimento econômico, o crescimento econômico não vai necessariamente prejudicar as futuras gerações, para que elas possam também aproveitar os mesmos recursos e que, enfim, seja um desenvolvimento perpétuo. O conceito de desenvolvimento sustentável, até 1992, quando aconteceu a Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, estava baseado em crescimento. Mas a partir desta conferência tão importante para o mundo e para o Brasil e para o seu município, o conceito de desenvolvimento sustentável foi ampliado para incorporar 3 dimensões: a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão cultural. A dimensão econômica valoriza a exploração sustentável dos recursos econômicos do município, dando sustentação ao crescimento econômico, mas um crescimento econômico que gera inclusão social, justiça social e equilíbrio ambiental. A dimensão cultural valoriza os conhecimentos, os saberes, a produção cultural que foi acumulada pelo país, pelo seu município, pelas comunidades, como uma importante dimensão do desenvolvimento sustentável.
A ideia de sustentabilidade ampliada associa-se ao uso e preservação dos recursos ambientais, econômicos, urbanos e sociais, garantindo que todas as gerações possam igualmente usufruir dos benefícios do desenvolvimento e do bem-estar social. Os municípios, como agentes de desenvolvimento local, tiveram as suas competências, o entendimento do seu papel bastante ampliado, muito mais além de um prestador de serviços à população. Esse aspecto de agente de desenvolvimento requer que ele valorize e explore corretamente os recursos sociais, humanos, econômicos e ambientais do município. Desenvolvimento econômico local demanda mobilização, articulação, construção e consolidação de parcerias. Entre as responsabilidades do gestor público municipal, na implementação das políticas sociais e econômicas do município que lhe competem, podemos fazer 3 destaques. Adotar uma visão estratégica e integrada das políticas, articular as ações entre órgãos e entidades governamentais, organizações sociais, universidades e empresas, criar, institucionalizar e fazer funcionar as instâncias de participação. A Constituição Federal inclui um capítulo inteiramente dedicado à questão ambiental. A ação popular ambiental, enfatizando o poder do cidadão. A divisão de competência legislativa entre os 3 níveis de governo, concedendo autonomia inédita aos estados e municípios. A defesa do meio ambiente como um dos princípios gerais da ordem econômica. A preservação ambiental como condicionante do direito de propriedade e a inclusão da função de promover a proteção do meio ambiente entre as incumbências do Ministério Público. Em primeiro lugar, é importante substituir a visão negativa do meio ambiente pela construção de uma visão positiva do que os recursos ambientais podem trazer para o desenvolvimento do município. Entre as ações que ele pode fazer, ele pode criar, manter e preservar áreas verdes, como essa belíssima área verde que nós estamos aqui. Ele pode limpar, despoluir e recuperar os rios, as nascentes. Ele pode usar materiais ecologicamente adequados na construção das moradias, na construção da infraestrutura, nas obras públicas em geral. Ele pode adotar uma política de compras públicas ecologicamente inteligente. Então, há muitas ações que o poder público municipal pode fazer neste sentido. Eu fico pensando, qual é, na verdade, o papel de uma cidade no desenvolvimento de um país? Eu acho que é muito importante, afinal, é nos centros urbanos que se concentra a maior parte da população e as principais atividades sociais, culturais e econômicas do país. Como são muitas cidades formando um país, você pode concluir, né? Uma cidade sustentável é uma cidade que cresce sem destruir, preservando os seus recursos ambientais, sociais, econômicos, para que as presentes e as futuras gerações possam se beneficiar dos frutos do desenvolvimento. É importante você considerar que a sustentabilidade da cidade se constrói progressivamente ao longo do tempo. São pequenas ações ou grandes decisões que vão se harmonizando para promover um futuro sustentável para a sua cidade e torná-la uma cidade sustentável. A Agenda 21 brasileira, que trata das políticas de meio ambiente e desenvolvimento, estabelecem 4 estratégias de sustentabilidade urbana, muito importantes para os gestores públicos municipais. A primeira estratégia trata-se de regular o uso e a ocupação do solo, que é uma competência do município e que deve ser feita através de legislação municipal adequada e através de ações e programas para que a
própria regulação dos recursos territoriais levem à visão de sustentabilidade. Entre outras ações, como já mencionamos, de revisão da legislação municipal, respeitando-se a legislação federal, estadual, é importante promover a regularização fundiária para que seja possível enfrentar os déficits habitacionais. A segunda estratégia refere-se ao fortalecimento do desenvolvimento institucional do município, da sua capacidade de planejar, programar e agir em prol da sustentabilidade da cidade. A terceira estratégia refere-se a mudar os padrões de produção e consumo através da redução de custos e desperdícios e do fomento de práticas sociais e tecnologias limpas. Você já ouviu bastante esse termo em falar em tecnologias limpas. Entre outras ações, a gente pode lembrar: combater o desperdício da água, combater o desperdício da energia elétrica, combater o desperdício de produtos que podem ser reciclados, como papel, como pilhas, como plásticos, garrafas PET, reduzir as perdas crônicas, vazamentos de água, por exemplo, são ações que cabem ao município implementar, mas também à população. Então, cabe ao município estimular a população e as empresas para o consumo sustentável. Basicamente, o que eu faço é, de forma alguma, jogar lixo na rua. E sempre quando eu posso, eu acabo juntando dos outros. Eu não jogo lixo no chão, eu cuido, eu tenho jardim, eu procuro separar o lixo direitinho. Eu não sei como é que um ser humano, sabe, ele tem coragem de jogar papel no chão, ou o cigarro que está fumando ele joga no chão. Gente, eu ando a quilômetros se não tiver uma lixeira e eu fumo, mas eu não jogo meu cigarro no chão. Eu não jogo lixo no rio, não jogar lixo numa praça. Procura não sujar a praia, procura economizar água em casa, luz. Eu procuro não criar muito lixo, não destruir a natureza e não jogar lixo no chão, não jogar lixo nos rios. Infelizmente nós vemos muito lixo na rua e a culpa é das pessoas, do povo, né? Porque eu, por exemplo, na minha rua, eu já tomei as providências para criar uma lixeira para a rua, porque não existe. E eu acho que isso aí é função da administração municipal. Eu acho muito interessante a questão da reciclagem. Eu separo o lixo em casa, não jogo lixo no chão, não deixo as pessoas que saem comigo no carro jogarem lixo na rua. Hoje eu planto mais árvores. Adoro plantar, né, que é uma coisa que preserva também, porque sem as plantas a gente não respira normal. Acho que deve cuidar da cidade como tu cuida da tua vida, entendeu? Sinais positivos de desenvolvimento. Maior dinamismo econômico e social da cidade. Articulação mais ampla entre governo e sociedade. Democratização da esfera pública, fruto de experiências inovadoras e boas práticas de gestão local. A inovação é um dos requisitos de uma gestão local contemporânea e um diferencial na avaliação positiva das administrações municipais. Uma inovação que eu acho, na minha opinião, diminuísse bastante o desemprego no país. Fazer bastante casas populares, que é o que a pessoa mais precisa, né? A classe média baixa, né? Que não tem onde morar. Coisas mais modernas para pegar esses mendigos e tentar recuperar de alguma maneira. Acredito que seria a ampliação e a construção do metrô que a população tanto necessita, pelo tamanho da cidade, que não comporta mais tanto ônibus. Incentivar mais a participação do povo. O prefeito e o governo em geral tinha que dar emprego para a população, para o país ficar maravilhoso. Todo mundo trabalhando, ninguém precisa dar nada a ninguém. Os municípios brasileiros têm uma grande riqueza de boas práticas de gestão que são inovadoras.
e que merecem e por isso são conhecidas, disseminadas e multiplicadas. Você quer ver algumas? Exemplos como o orçamento participativo, a prática do planejamento participativo, tão importante para o plano diretor do município. Tecnologias de baixo custo, tanto para o abastecimento d'água, quanto para a produção de moradias populares. A questão dos conselhos e comitês de participação popular, dos consórcios de transporte público, consórcios de gestão de resíduos sólidos, consórcios de gestão de bacias hidrográficas. Mais recentemente, eu destacaria algumas práticas bem-sucedidas, desenvolvidas, experimentadas e avaliadas por municípios brasileiros. Os projetos de inclusão digital, os projetos de observatórios urbanos, as incubadoras de empresa e as parcerias público-privadas. Veja que riquíssimo rol de inovações esperam você. Inovar é trazer novidades ou mudanças, é ter compromisso com o novo, é sair da zona de conforto e criar coisas novas. Estar aberto às inovações e fazer as necessárias adaptações ao contexto local é uma característica de um bom administrador municipal, responsável pela manutenção de um ambiente de governo que permita o surgimento e a circulação de novas ideias e propostas de ação. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o prefeito reeleito José Fogaça desenvolveu um projeto que é reconhecido internacionalmente. Quem nos dá detalhes é o próprio Fogaça. A cidade de Porto Alegre, através da Prefeitura Municipal, iniciou em 2005 mudanças extremamente importantes do ponto de vista da gestão e do ponto de vista da estrutura política do governo. Nós criamos uma secretaria chamada Secretaria de Gestão e Acompanhamento Estratégico.